Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal e que também curtam esse áudio e o compartilhem. A palavra diz em João, capítulo 4, no versículo 11, e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Esse relato aqui sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana é bem conhecido. Quem estuda a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus conhece a história da mulher samaritana. Uma mulher que vivia uma vida de adultério, que tinha tido vários relacionamentos e estava vivendo uma vida de pecado. Ela saiu para buscar água num poço, num horário onde as mulheres não costumavam buscar água, porque ela não queria ser reconhecida e vista e acusada ali pelas outras mulheres. É uma mulher que tinha toda uma situação de vergonha diante daquela sociedade. Fora que ela também era samaritana, os samaritanos não se davam com os judeus, e Jesus, sendo judeu, ele quebra várias barreiras, ele vai até aquele poço, conversa com aquela mulher, e o que causa até uma certa estranheza a ela, por conta de ele ser um judeu e um homem, e conversar com ela. Mas o interessante é que todo o relato, toda a conversa deles se dá em torno de dois elementos: o poço e a água. Os dois elementos que são praticamente a base da conversa deles. Sobre a questão do poço e de tirar a água desse poço, ela questiona Jesus no texto em que nós lemos: tu não tens com que atirar. Jesus não tinha com que tirar a água, ele não tinha o balde, a corda ali, o que era necessário para retirar a água daquele poço. E ela diz: o poço é fundo. Quer dizer, se fosse raso, talvez até desse para poder se lançar sobre o poço e retirar, com as mãos. Mas o poço era fundo demais. Havia uma dificuldade, duas na verdade. E Jesus não tinha os recursos humanos para retirar a água, e o poço era fundo demais para que fosse retirada a água sem os recursos. E aí ela questiona: onde, pois, tens a água da vida? O interessante desse texto é que a mulher, o tempo todo, ela fala dos problemas e das soluções humanas. O problema era a água, a falta dela. A solução seria retirar essa água do poço. E o Senhor Jesus, ele vai para uma esfera espiritual. Ele parte para uma outra realidade. Uma realidade que é descolada, sim, da realidade humana, da realidade lógica. E quanto a isso, nós, como vivemos essa situação de um deserto, somos muito semelhantes a essa mulher. Olhamos os problemas humanos e queremos dar a eles soluções humanas. Ou pior, queremos que o Senhor Jesus, ele dê solução humana aos nossos problemas. E por isso que parece ser tão difícil. Parece ser impossível de Jesus operar. O que a mulher disse aqui: tu não tem o que fazer. Tu não vai conseguir fazer. Porque, primeiro, que tu não tem com o que tirar. E outra é que o poço é fundo. Em outras palavras, não dá para você. Nem você consegue tirar. Nem você consegue resolver. E nós não fazemos isso? Olhamos pela nossa lógica e pensamos que Jesus, ele não consegue resolver os nossos problemas? Da forma que eles estão, não. Da forma com que eles se apresentam, é impossível. Nós dizemos a mesma coisa: tu não tens com que tirar, tu não tem como resolver, os meios e os recursos para resolver, e o poço é fundo, a coisa está feia demais, está difícil demais. E ela questiona ainda: onde, pois, tu tens a água da vida? Que solução é essa miraculosa que eu não entendo? É interessante que Jesus fala sobre essa água da vida, e ele diz que aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que lhe der fará brotar nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, a solução da mulher, ela viria de fora, ela seria algo externo. A solução de Jesus seria algo interno, algo que entraria na pessoa, que é a água que ele dá de beber, que é a sua palavra, produziria mudanças na vida da pessoa, ao ponto de que na pessoa haveria uma fonte que jorraria água para a vida eterna. Você está entendendo, irmão? Você consegue entender, minha irmã? É isso que nós vivemos no deserto: ouvir a palavra de Deus, que é a água que ele dá para nós, é a água que eu lhe der. Ela produz em nós um efeito, uma transformação, que nós passamos a jorrar essa água que dá para a vida eterna. É uma transformação que nos leva à salvação. Esse é o grande segredo do deserto.
Então o milagre ele não é mais algo externo, algo que deve ser compreendido de uma maneira humana, mas é algo dentro de nós. A transformação é nossa, a mudança é nossa, o deserto é nosso. Deus nos traz ao deserto para nos levar a uma maior experiência com Ele, uma maior intimidade, uma maior comunhão, uma novidade de vida. Então a solução que Jesus traz, ela vai totalmente na contramão da solução da mulher. A questão da água e do poço era o que menos importava. O que realmente importava era a salvação. O que realmente importava era ela entender quem falava com ela. A salvação de Deus estava ali. Então aquelas soluções humanas que ela imaginava, né? O balde, o poço é fundo demais, né? Você não tem quem tirar. Isso aí não servia para nada. Da mesma forma na nossa vida, no nosso deserto. Ficar pensando a saída do deserto, a forma com que Deus vai tirar, a forma com que Deus vai fazer, é uma coisa inútil. É desnecessário e é o tipo da coisa que só vai nos levar a soluções humanas. Deus vai fazer dessa forma, ou Deus vai deixar de fazer dessa forma. Não, não é assim. Deus não trabalha assim. A solução divina, ela contraria a lógica e a realidade. Então, aceite as palavras do Senhor, que a palavra de Deus ela possa entrar dentro do seu coração e provocar uma mudança em você, em mim, porque foi para isso que nós fomos chamados ao deserto, para que sejamos transformados. O deserto é uma oportunidade de transformação e de sermos alçados a uma nova experiência com Deus. E uma coisa interessante sobre os encontros que as pessoas têm com Jesus nos evangelhos é que Jesus se encontra com eles, né, com essas pessoas, dentro de um contexto humano, material. A gente pode observar, por exemplo, a pesca maravilhosa, né? O problema todo ali se dava em torno do peixe. Eles tinham passado uma noite inteira pescando e não tinham conseguido resultado nenhum. E aí Jesus manda lançar a rede, e quando eles lançam a rede, sobre a direção de Jesus, sobre a palavra dele, eles recolhem uma quantidade absurda de peixe. Mas quando eles chegam na margem, eles abandonam o barco cheio de peixe. Ou seja, aquilo que era o motivo pelo qual eles estavam ali, passou a não ser mais a coisa mais importante, mais relevante. E saiu de cena o peixe, entrou o Senhor Jesus como sendo a prioridade. E eles largaram aquele barco. A mesma coisa acontece na situação da mulher samaritana. Ela foi buscar água, levou o seu cântaro para encher o cântaro de água, que seria a solução, né, humana, como eu falei. E quando ela se encontra com Jesus, ela abandona o seu cântaro. Para ela aquilo não importava mais. Dá para entender o que Deus quer de nós? Que chegamos a um ponto onde somente Ele importa, onde Ele realmente é o que vale a nossa busca, as nossas lágrimas, as nossas orações. Aqueles homens se encontraram com Jesus na pesca maravilhosa e o contexto era o peixe. A mulher samaritana se encontrou com Jesus e o contexto era a água. Mas em ambos os casos e tantos outros casos, o motivo racional e humano pelo qual eles os conduziu a esse encontro com Jesus foi deixado de lado. Os peixes, o barco cheio de peixe, o cântaro vazio. Nós fomos levados a uma experiência e a um encontro com Jesus por causa de um casamento. Eu não estou dizendo aqui que é para você desistir do seu casamento, não. Mas você desistir de colocar ele como uma prioridade. O milagre vai acontecer a partir do momento em que nós entendermos que o Senhor Jesus é mais importante que qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.